Sim. Certo, Sim. beleza. Tô vendo. Sim, estou escutando. Tá, vou dar continuidade aqui. A gente falou da primeira parte da aula, dos slides sobre a parte inicial, tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer aproveitar esse momento? Pode ser pergunta que não esteja relacionado aqui com o conteúdo, alguma dúvida própria, assim, do programa, da plataforma, alguma coisa. Aproveita o momento. Tá tudo claro? Vocês conseguiram entender o plano de ensino? Professora, só uma coisa. Uhum. Aí, quando eu entro pela plataforma lá, eu não consigo ver os slides pelo celular. Eu acho que só pelo computador eu vou conseguir, né? Aham. Entendi. Ah, tá. Mesmo em PDF, você não consegue? Quando eu fui tentar lá, eu não consegui. Mas quando você abriu pelo grupo, o material que estava em PDF, Isso. conseguiu abrir? Sim. Entendi. Às vezes pode ser erro da própria plataforma. Mas aí, eu sempre, toda vez que eu mandar, tudo que eu mandar lá, eu vou mandar no WhatsApp também, porque aí fica mais fácil de todo mundo receber, tá bom? Às vezes quem não conseguir pela plataforma consegue ter acesso no material pelo WhatsApp, tá bom? Tá ótimo, obrigada. De nada. Gente, fala para a Claudilene aí para ela acessar o microfone dela de novo. Qualquer coisa vocês podem acionar. Ninguém tem mais dúvida, tá tudo ok, tudo tranquilo, estão conseguindo entender? Tá tudo bem, a gente está conseguindo entender. Tá certo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. E aí agora a gente parte falando de células, né? Lembrando que dentro da anatomia a gente vai visualizar algumas estruturas, tá? Mais para frente, mas aí a gente precisa entender um pouco dessas células também para entender como é que funciona e se dá o desenvolvimento do corpo humano, tá? Então, por que a gente estuda aí a biologia? Para a gente saber quais são as doenças, quais são as patologias, como que se faz para ter uma vida saudável, qual que é a importância de ter uma vida saudável, tá? Como é que eu vou ser, como que eu vou ser um profissional da saúde se eu não sei, deixa eu só desligar os microfones aqui, como que eu vou ser um profissional da saúde se eu não conheço de células e tecidos, se eu não sei como é que funciona o bombeamento de sangue pelo coração, como é que são distribuídos oxigênio dentro do corpo. Então, por isso que eu preciso entender de anatomia e de fisiologia. Vocês vão ver que muitas das vezes, quando a gente sabe de anatomia e de fisiologia, a gente consegue determinar o problema, né, determinar alguns problemas. Por exemplo, um infarto agudo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com pressão alta, com queimação do estômago que sobe para o peito, ali eu sei que aquele paciente, consequentemente, ele está tendo um infarto. E aí você vai saber por que será que ele está tendo esses sinais e sintomas? Por conta do coração, que não está conseguindo suprir oxigênio de forma adequada para o restante do corpo. Então, por isso que a gente precisa entender. E até porque, quando chegar na parte prática, que é a parte que vocês mais gostam, vocês vão ver que algumas coisas a gente vai precisar, algumas não, todas, a gente vai precisar saber de anatomia e de fisiologia também, tá? Então, está presente, é uma das matérias iniciais, porque ela está presente em tudo que vocês vão desempenhar daí para frente. Só passar aqui. Então, a citologia, dentro da biologia, ela vai ser o estudo das células, tá? Então, vocês vão ver que a célula, todo indivíduo, ele tem uma célula, que ela vai ter uma estrutura e vai ter um funcionamento. Então, a célula, ela vai ser a unidade básica
que está inserida em todos os indivíduos, tá? Então, sempre pensem dessa forma. Célula como unidade básica, estrutural e funcional de todo o organismo, de todos os seres vivos. Dentro do estudo das células, vocês vão ver que a palavra célula ela foi utilizada aí a partir de 1667, né, por um inglês que ele, através do microscópio, ele conseguiu visualizar a célula. Espera aí, só tem 3 pessoas tentando entrar. Só admitir elas aqui. Então, vocês vão perceber que, a partir do microscópio, foi que eles conseguiram fazer a visualização da célula, né? E essa célula, ela foi vista em cima aí de uma cortiça, como se fosse uma madeira, tá? E dentro dele, eles conseguiram visualizar vários compartimentos vazios, né? E um aglomerado de células. Então, a partir desse momento, o inglês, Robert Hooke, ele deu o nome de célula para essas estruturas que ele visualizou. Então, nessa imagenzinha aqui, tem a primeira imagem, né? A segunda imagem aí, abaixo, vocês vão ver esse emaranhado, como se fosse uma redezinha, né? É o emaranhado de células que ele conseguiu fazer a visualização através do microscópio. Microfone. Se vocês conseguirem desligar o microfone, que às vezes com o microfone ligado, dá eco aqui e aí às vezes atrapalha, tá bom? Aí se vocês quiserem perguntar, é só desativar o microfone. No microscópio óptico, que a gente teve 2 desenvolvimentos de microscópio, a gente consegue fazer a visualização de até 2.000 vezes das partículas, tá? E o eletrônico até 100 milhões de vezes, ou seja, com o desenvolvimento da ciência, a gente teve aí o desenvolvimento do microscópio eletrônico e a gente consegue visualizar muito mais coisas do que quando comparado com o microscópio óptico. Eu vou ver se eu consigo, para as nossas aulas presenciais, fazer uma aula que vocês consigam visualizar algumas estruturas pelo microscópio, para não ficar uma aula só teórico, mas tentar fazer uma aula teórico-prática para que vocês possam conseguir aí, né, associar mais. Eu acho que quando a gente trabalha junto com a prática, fica mais fácil de compreender o conteúdo, tá bom? Na célula, vocês vão ver que além da parte estrutural, da parte funcional, ela também vai ter uma parte que vai funcionar como uma informação que é herdável. Então, por exemplo, a Érica, né, ela vai ter células que vai dentro dessas células tem moléculas de DNA que ela herdou do pai, ela herdou da mãe. Então, as células, elas também possuem uma parte herdável através do DNA, tá certo? Então, que são aquelas, o DNA vão ser as unidades aí que vão transmitir, né, as informações de uma pessoa para outra. Então, por que o sangue, por que, sei lá, a Andressa parece muito mais com a mãe do que com o pai? Por conta das células de DNA que ela apresentam, que está mais presente da mãe em relação ao pai. Então, as células ainda têm essa função importante. Aqui a gente tem os formatos das células, então vocês vão ver que as células elas estão presentes em todos os sistemas, tá? Em todo o organismo. Então, eu tenho células ovaladas ali no tecido epitelial, células discoides, né, parecendo discos, dentro das hemácias, que é dentro aí do sistema hematopoético. Eu tenho células fusiformes, ou seja, células alongadas, que elas estão presentes no tecido muscular, cocos presentes em bactérias, tá? Bastonetes também presentes em bactérias, e eu tenho células estreladas, que são aquelas que estão presentes principalmente nos neurônios. E aí vocês vão ver que as células, elas vão se adaptar. Então, se eu tenho células do sistema nervoso, ela vai desempenhar a função de acordo para aquele sistema. Se eu tenho células dentro do sistema muscular, então ela vai desempenhar funções próprias do sistema muscular. Então, não é nada bagunçado dentro do nosso corpo. A célula da parte do sistema nervoso vai para o muscular, não. Cada uma tem sua função e cada uma fica na estrutura onde ela está desempenhada para aquela determinada função. Então, por exemplo, você não vê células do tecido muscular
desempenhando funções lá no sistema nervoso, porque a gente já tem células exatamente do sistema nervoso para desempenhar a função daquele local, tá bom? É como se você fosse desempenhar uma função que não é sua, entendeu? Então, as células dentro do corpo, cada um para dentro de cada sistema, ela vai desempenhar uma função específica. Outra coisa também que a gente tem dentro das células, os seres vivos, eles podem ser organizados em unicelulares, né? Então, aqueles que são formados por uma única célula, e a gente tem os seres multicelulares, né? Por exemplo, os animais e vegetais, ou seja, são compostos por várias células. Professora, quando você fala em unicelular, que você fala da bactéria, como assim? Ou seja, lembra que dentro do sistema, dentro do sistema a gente tem várias células. Só que quando a gente tem várias células, vai ser o que a gente chama aí de pluricelular. Então, o organismo humano, ele é pluricelular, porque ele tem células no sistema nervoso, no muscular, no reprodutor, e por aí vai. Nos seres vivos, como bactérias e algas, por exemplo, eles vão possuir um tipo de célula ali. Então, lembra que as bactérias, elas podem ser cocos ou bastonetes? Então, é o tipo de célula presente ali. Então, vai ser um tipo só de célula presente, por exemplo, em bactérias e algas. Então, por isso que eles são unicelulares. E aí vocês vão ver que as células, elas se reúnem para tecidos, tá? Então, a gente tem tecido muscular, tecido nervoso, né? Os tecidos, eles vão se agrupar em órgãos, tá? E esses órgãos, eles vão se agruparem de forma a formar um organismo. Então, vamos supor, estômago, baço, fígado, eles vão ficar em qual tipo de sistema? Lá no meu sistema digestivo, né? Coração, respiração, qual tipo de sistema que eles vão ficar, né? Pega aí ovários, testículos, outras partes aí do sistema reprodutor. Então, esses órgãos, eles vão estar localizados onde? Dentro do sistema reprodutor. Então, a partir da célula, tem a formação de tecidos, desses tecidos vão gerar os órgãos, e desses órgãos, eles vão gerar aí os órgãos que vão se agrupar e vai determinar os sistemas dentro do organismo, tá bom? Então, aqui, o nível de organização eu coloquei aqui só para vocês entenderem, né? Então, dentro desse sistema, né, célula, tecido, órgão, sistema, ele forma o organismo, esse organismo forma uma população. Da população, a gente tem a comunidade, da comunidade tem algo maior que é o ecossistema, e desse ecossistema a gente tem toda a biosfera. E aí, de acordo com a estrutura da célula, vocês vão ver que a gente tem dois grandes grupos, tá? Os organismos procariontes e eucariontes. Então, os procariontes vão ser aqueles que têm um núcleo primitivo, tá? Então, são seres de núcleo primitivo. Enquanto os eucariontes, eles vão ser seres de núcleo verdadeiro, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês verem. Por exemplo, célula procariótica. Então, elas não têm membrana celular, tá? Elas não têm organelas, e elas são células mais antigas. Então, o que determina quem são células procariontes? Um exemplo disso são as bactérias, tá? Já na eucarionte, pelo contrário, elas vão ter membrana, vão ter núcleo, vão ter o nucleolo, eles vão ter grandes variedades de organelas, por exemplo, mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi, tá? E a respiração celular das células eucarióticas, elas vão ocorrer através da respiração celular. Então, a célula eucariótica, ela vai ser todas aquelas em que a gente vai ter aí uma membrana, tá? Membrana nuclear, também chamada de carioteca. A gente vai ter essas células, tanto células eucarióticas vegetais, quanto células eucarióticas animais, tá? E olha só, que foi do desenho que eu mandei para vocês, que vocês conseguiram realizar. Então, a gente tem dois tipos de células eucarióticas, tanto animal quanto vegetal. Então, vocês vão ver que algumas estruturas, elas se repetem, tem outras que são diferentes. Então, por exemplo, mitocôndrias tem, tá? Citoplasma, complexo de Golgi, lisossomos, retículos endoplasmáticos, peroxomos. Então, são estruturas que acabam
se repetindo tanto na célula eucariótica animal quanto na vegetal, tá? A membrana plasmática dentro da célula, né? Ela vai ser aquela que, através do microscópio, ela vai poder ser observada, tá? Dentro desse processo, vocês vão ver também que a gente vai ter o citoplasma. Então, o citoplasma vai ser aonde tem várias, digamos que, várias organelas citoplasmáticas, ou seja, várias outras estruturas, só que dentro desse citoplasma, ele vai garantir com que tenha o funcionamento da célula. Então, vejam, de um ser de algo pequenininho, ela não é algo oco, né? Dentro dela, ela tem diversos compartimentos e cada um, digamos, compartimentos, né? E cada compartimento vai ter um desenvolvimento para algo aí, tá? O núcleo que ele vai ocupar aí 10% do volume total da célula, e esse núcleo ele vai fazer com que ocorram reações dentro da célula. Tudo que for preciso ser realizado dentro de uma célula é através do núcleo que vai controlar essas reações, tá bom? Outra coisa que a gente tem dentro da célula são os lisossomos, tá? Que parecem umas cubinhas, e os ribossomos, que é quando tem essa partezinha toda enrugadinha, tá? A mitocôndria e os centríolos. A gente vai ver mais para frente o funcionamento de cada um deles, só para mostrar o que cada estrutura, o que tem de estrutura dentro da célula, tá? Dentro ainda a gente vai ter o complexo de Golgi, e aí, lembrando que a gente tem dois retículos endoplasmáticos, o liso e o rugoso. Então, percebam que no rugoso aqui, a gente tem algumas particularidades aqui, como, por exemplo, essas bolinhas no interior do retículo endoplasmático, e até mesmo a estrutura dele vai ser mais enrugadinha quando comparado com o retículo endoplasmático liso, tá? Aqui, a mitocôndria. Principal coisa que eu quero que vocês memorizem, respiração celular. Então, a mitocôndria é ela que vai fazer a respiração celular. Professora, como que isso vai acontecer? Não tem as nossas células musculares, né, dos nossos músculos lá? Então, elas precisam elas precisam com que a célula que constitui aquele tecido, aquelas células musculares, façam respiração celular. Se não fizer, o que vai acontecer? Cãibra, por exemplo. A cãibra está relacionado com o quê? A produção de ácido lático. Essa produção de ácido lático, a diminuição vai ser em decorrência o quê? Ao processo de respiração celular da célula, tá bom? Complexo de Golgi. Então, esse complexo de Golgi são bolsinhas, pequenas bolsas, né? Que eles vão fazer armazenamento de substâncias, tá? Os lisossomos, eles vão fazer digestão da célula. O que é isso? É como se a minha mão aqui fosse um lisossomo. Então, o que ele vai fazer? Quando tem um corpo estranho ou algo estranho, não só algo estranho, mas dejetos da própria célula, o lisossomo ele vai digerir isso. Então, vamos supor, tem algo estranho, ele vai digerir isso aí para que isso não comprometa a célula. Se tiver, vamos supor, tem dejetos ali da célula, ele vai digerir para que aquilo não traga nenhum prejuízo para dentro da célula. A gente tem ainda o retículo endoplasmático liso, né? Onde a gente tem produção de lipídios. O que são lipídios? Gordura, tá? E o retículo endoplasmático rugoso, onde a gente tem ali a produção de proteínas, tá? E essas proteínas que são carreadas pelo complexo de Golgi que a gente viu no slide anterior. Os centríolos vai estar relacionado com a produção de cílios e flagelos e também na divisão celular. Professora, mas o que são esses cílios e flagelos? Lembra que o espermatozoide ele possui uma caudinha para que ele possa conseguir chegar até lá no útero para fecundar? Então, aquilo ali são flagelos. Se eu tenho ausência de centríolos, o que eu vou ter? Eu vou ter a ausência de produção, de formação de flagelos. Então, consequentemente, o espermatozoide não vai possuir aquela cauda para fazer com que ele tenha a movimentação. A mesma coisa de cílios. Aonde, professora, que a gente tem cílios presentes no nosso corpo? No nosso trato gastrointestinal. Então, por exemplo, lá no trato gastrointestinal eu tenho cílios. Ele como se fosse... Não é cílios igual a gente tem no olho, é como se fosse
deixa eu ver, deixa eu pensar em algo que possa simbolizar para vocês terem em mente aí, como se fossem, tem uma vassoura, vassoura, né, aquela partezinha que varre a vassoura, então, dentro do sistema gastrointestinal, é como os cílios fossem isso. Então, o que que eles fazem? Eles vão fazer o processamento das substâncias. Então, o que é bom torna para dentro do trato gastrointestinal e o que não é bom, eles acabam degradando esse processo. Então, esses cílios é para fazer esse processo dentro do trato gastrointestinal. E os ribossomos com a síntese de proteínas, tá? Síntese de proteínas, professor, RNA e DNA. Precisa de síntese de proteínas, tá bom? Aqui tem uns exercícios que eles estão relacionados com essa aula, que eu vi que muitos de vocês fizeram e até enviaram. Quem não enviou, não tem problema. O foco da atividade de ontem era para vocês conhecerem algumas estruturas da célula. E quando eu falasse dessas estruturas, não fosse nada novo para vocês, mas fosse algo que vocês já tivessem tido um contato prévio, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não sei se eu falei rápido demais. Alguma dúvida? Não, tudo claro, deu para entender? Tudo tranquilo, professora. Tá. Tranquilo também. Deu para Beleza. entender bem. Ok. Eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Porque é para a gente deixei a aula pelo Zoom para a gente poder ter esse primeiro contato, ter esse contato até mesmo em relação à aula. Para mais tarde, se não der tempo hoje, eu já mando amanhã, mas eu vou mandar para vocês um mapa mental sobre o que a gente falou hoje, para que vocês possam ter algo mais fácil de, digamos que, de memorizar, de aprender. Se, por exemplo, coloca lá a célula e coloco um mapa mental relacionado com as estruturas e a função delas, a função principal, acho que fica mais fácil para vocês memorizarem cada uma das coisas, tá bom? Nenhuma dúvida, certeza? Alguém quer falar alguma coisa? Essa matéria aí, professora, que a senhora passou hoje, aquele PDF que a senhora mandou ontem no grupo, não é? Isso. Aí tem mais um PDF que eu vou mandar, que vai ser da inicial o primeiro slide que eu passei, que é da anatomia mesmo. E é importante a gente fixar os nomes, né? Os nomes de cada célula, como complexo de Golgi, mitocôndrias, tudo isso a gente tem que decorar, né? Decorar não, memorizar. Isso é porque isso aí faz parte das células. Então, querendo ou não, vocês vão ter que aprender isso aí. Tem que estar sabendo para que significa cada uma dessas coisas, tá bom? Tá, obrigada, professora. De nada. Professora, a resposta dessa seria A? Então, lembra que a gente falou da membrana plasmática que contém na célula eucariótica, que também pode ser chamada de carioteca? Então, aí uma célula que é classificada como eucariótica, ela vai ser aquela que ela tem membrana plasmática. Tá bom? Ah, sim, entendi agora. Tá certo? É porque é como se fosse algo principal da célula eucariótica que diferencia ela da célula procariótica, que vai ser a membrana plasmática. Entendi, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Esse trabalho que a gente respondeu, que não precisava responder, então não está valendo ponto, né? Ele é mais para conhecimento, tá? Então, por exemplo, deixei no final do slide mesmo para vocês irem associando o conhecimento, tá? Então, o que vai valer mesmo é aquela atividade que eu mandei para vocês dos desenhos, tá bom? Mais tarde eu vou fazer uma planilha com o nome de todos os alunos e dar o ok e fazer a correção das atividades de quem já entregou, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Nada. A Isabelle está perguntando se pode corrigir aqui essa atividade, tá? Vamos lá. Então, na questão 1, vai ser a membrana plasmática, que ela é caracterizada da célula eucariótica, tá? Vamos ver a questão 2 aqui. A 2.
Qual dos pares de organelas abaixo relacionadas aparecem em células vegetais, mas não em animais? Tá? Então, a gente viu que, por exemplo, os centríolos e lisossomos, eles aparecem, lisossomos e mitocôndrias também tem, tá? Membrana plasmática e parede celular, mas o que aparece nas células vegetais, mas que não está em células animais, vai ser essa parte da parede celular e de plastos, tá bom? Eu não sei se alguém tem dúvida em relação à alternativa dessa questão. Alguém tem alguma dúvida? Oi? Vocês estão aí? Professora, o que Não, seria essa sem parede? dúvida. Né? Vou mostrar, peraí, vou voltar aqui no slide. Essa parede celular vai ser o que reveste a célula, entendeu? Então, deixa eu só abrir aqui as células, os dois tipos de célula. Então, olha só, a minha estrutura da célula animal e da célula vegetal, tá? Então, na minha célula animal, ela tem centríolos, né? O que a gente vai ter de diferente vai ser esses plastos, tá? Que a célula eucariótica animal, ela não tem plastos. Os plastos, eles vão ser referentes à própria célula vegetal. Deixa eu só ver se eu localizo o plasto aqui. Aqui, não sei se na hora de passar o meu mouse em cima está escrito cloroplasto. Então, ele é próprio da célula eucariótica vegetal, tá bom? E a outra coisa que a gente tem de diferente vai ser aqui a parede celular, tá? Porque aqui na nossa... O que predomina aqui em relação à célula eucariótica animal vai ser a presença. Ela não vai ter essa parede celular igual na estrutura da célula vegetal, tá bom? Então, essa parede celular é o que reveste ao redor aqui das estruturas da célula. Deu para entender? O que vai Sim, deu sim, professora. O que vai ter diferente de uma para outra é porque na célula eucariótica ela não vai ter parede celular, ela vai ter uma membrana plasmática, tá? E já na célula vegetal ela vai ser revestida de parede celular, tá bom? Vamos lá passar para a próxima. Então, na questão 2, tá aqui parede celular e plastos, que são os cloroplastos. Na 3, a membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente e ele quer saber aonde que a membrana plasmática está presente, né? Então, membrana plasmática, a gente vai ter o quê? A gente vai ter apenas nas células animais, porque se a gente colocar apenas nas células eucariontes, vocês viram que eu tenho eucarionte animal e vegetal. Só que no eucarionte vegetal eu não tenho membrana celular, eu vou ter a parede, né? Eu vou ter uma outra estrutura. Então, aqui vai ter apenas nas células animais, que são as células eucarióticas animais, tá bom? 5. Tá até aqui resposta como A, mas isso aqui tá errado. Foi um erro meu na hora de colocar ali, tá? Na 5, ele pede para a gente colocar nas figuras 1 e 2 o que elas representam, tá? Alguém se habilita a responder o que foi que marcou? Seria a letra A? Uma célula eucarionte e uma célula procarionte, certo? Alguém mais concorda com a resposta da colega? Eu concordo com a dela.
Eu coloquei o mesmo. Beleza, é isso mesmo, tá bom? É uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Certinho. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não, tem não. Mais alguma dúvida? Ficou claro os exercícios? Alguma dúvida? Toda vez que eu passo esses exercícios, podem saber que para a prova final, eu vou tirar dos exercícios que estão nos slides, tá bom? Que aí fica mais fácil de vocês, até de vocês estudarem também. Tá? Algo mais relacionado ao que a gente tem conversado nas aulas, tá certo? Mais alguma dúvida? Só tem uma, professora. Eu queria Pode saber falar. se nas suas aulas sobre células, tipo, vai ser só o básico mesmo, ou você vai, tipo, dar uma aprofundada, como fissão binária e apoptose? Sim, a gente vai falar sobre isso, mas aí a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Porque senão fica muita coisa para uma aula só. Aí eu Entendi. vou sempre tentar fazer uma aula teórica e prática. Então, por exemplo, quando a gente voltar presencial, eu vou tentar manter o que é teórico e prático, porque se eu jogar muito conteúdo em cima de vocês, acaba que vocês vão, nos 15 primeiros minutos, vocês conseguem escutar o que eu estou falando, depois vocês não conseguem entender mais nada do que eu estou dizendo. E aí fica muito conceito, muita coisa para uma aula só, entendeu? Então, eu prefiro fazer mais teórico-prático. Entendi. Professora, a internet caiu. A quinta, qual que foi a A? Ah, letra A, Ah, tá, obrigada. tá bom? Mais alguma dúvida, meninos e meninas? Não. Tá? Podem ficar à vontade, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui. Lembrando que eu vou mandar o link dessas aulas para você. Oi. Vai ter aula amanhã aqui também, no Zoom? Amanhã eu vou gravar e mandar o link para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Essa primeira, eu gosto de fazer essa sim, porque às vezes, ontem eu percebi que eu recebi muitas mensagens, e mensagens até mais de 11 horas da noite, com dúvidas em relação à plataforma. Então, eu vi que, por conta dessas dúvidas, eu preferi fazer a aula hoje assim, para que a gente pudesse conversar, né? E tirar algumas dúvidas em relação ao conteúdo que foi mencionado lá na plataforma, tá certo? Nenhuma dúvida mais? Alguém quer perguntar? Quando a senhora gravar as aulas, a gente vai poder assistir no horário que a gente puder ou tem que ser, tipo, agora, 2 horas? Não, vai ficar disponibilizado no YouTube. Então, eu vou gerar o link, vou anexar a aula no YouTube, vai gerar o link a hora que vocês quiserem assistir, vai estar disponível lá para o horário que vocês quiserem assistir a aula, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Só não manda depois das 18, tá certo? Porque depois das 18 fica complicado para responder. Mas qualquer dúvida, só mandar mensagem. Eu vou finalizar a aula por aqui. Vou anexar essas 2 aulas, no YouTube e vou enviar o link para quem queira, né, às vezes depois assistir novamente as aulas, tá certo? Tá bom, professora. Só outra dúvida, professora. Essa live que você fez, vai ser gravada e colocada no YouTube também? Vai, ela tá gravada. Aí eu vou, assim que terminar aqui, eu vou colocá-las no YouTube. A hora que gerar o link, eu mando para vocês. Tudo bem, então. Tá bom? A gente que assina seu canal no YouTube, já chega a notificação, professora? Oi? Para gente que já assina seu canal no YouTube, já chega a notificação automática, né? Que você já Isso, enviou. isso, chega automaticamente. Toda vez que anexa um vídeo novo, já chega automático. Tá bom, obrigada. De nada. Alguém perguntou aqui em relação à chamada. A chamada já fica aqui gravada por conta das pessoas que entraram. Então, já fica salvo aqui para mim e eu consigo já lançar no diário, tá bom? Então, tá bom, meninos. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem ficar à vontade para sair.
Obrigada, professora. Bom De dia, nada. boa tarde. Boa tarde. Tchau, professora. Tchau.